Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos alguns professores de Nova Acrópole, a começar pelo Gabriel Noceira, o Ibirá Barreto e o José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast sobre Star Wars. Muito bom. Olá a todos, muito obrigado por mais uma oportunidade. Olá, Danilo. Olá aos meus colegas aqui presentes e a todos que nos ouvem. É muito bom estarmos novamente falando sobre Star Wars. Bem, pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, hoje vamos falar sobre o episódio número 7, chamado O Despertar da Força. Eu pediria ao Ibirá, então, que fizesse uma síntese desse episódio para que a gente começasse a entender um pouco dos novos personagens, da nova história, do novo rumo que essa última trilogia vai tomar, porque esse é o primeiro episódio desta última trilogia que encerra essa saga Star Wars. Como você mesmo disse, Danilo, o episódio 7, ele dá início à terceira trilogia de Star Wars e é o primeiro filme feito aí sob o comando de um novo grupo criativo. O próprio criador, o George Lucas, é o primeiro filme que ele não está tão diretamente envolvido na produção. É um filme de transição, onde vão ser apresentados uma série de outros personagens. Vai mostrar o que aconteceu algumas décadas depois do episódio 6, quando o Império havia caído e o Luke Skywalker e companhia haviam derrotado o Vader e o Imperador, não é? Haviam derrotado o Império. E a partir das cinzas do Império surge a Primeira Ordem, que vai ter um formato muito similar a esse Império e vai começar a lançar uma ameaça muito, muito forte à paz na galáxia. E é a partir daí que uma série de eventos aparentemente desconexos, não é? Vai haver o quê? Um encontro de uma série de personagens que vai culminar num confronto aí com essa Primeira Ordem. Né? Exatamente. E esse talvez por ser uma transição, talvez porque George Lucas tá menos presente aí, de toda forma, ele é um filme de bastante aventura. Em comparação com os outros filmes, ele tem menos elementos filosóficos, como a gente tratou em outros episódios. A gente buscou aqui trazer aquilo que tem dentro do filme e comentar sobre alguns pontos que existem. Mas é importante destacar que ele faz uma introdução a esse universo. A gente já não tem mais o contato com alguns mestres. Por exemplo, a figura do mestre ela já não está tão presente. O herói, que é a Rey, está ainda muito se descobrindo, assim como os outros personagens que também passam pela mesma situação. E existe também essa questão da transição mesmo, com o aparecimento, né, a participação super especial de personagens muito queridos, como o Han Solo, a Princesa Leia, né, agora conhecida como General Leia. O próprio R2-D2, em um determinado momento do filme, nós vemos ele também ser resgatado das trilogias anteriores, né? E é muito interessante que a gente percebe que o que sempre atrai o fã ou mesmo o público que se aproxima de Star Wars é justamente digamos assim, o aroma de sabedoria que existe em toda a trama, né? O envolvimento dos seus personagens, que não é simplesmente uma aventura, né? Usar a aventura como um corpo para passar uma mensagem de transmissão de conhecimento, de despertar de potências latentes que o próprio ser humano tem. Nós vamos perceber nesse filme um aroma disso, mas nem com tanta a profundidade que nós vamos perceber nas outras duas trilogias. Bom, esse filme vai nos trazer novos personagens, novas características, novas ideias também, um novo enredo, embora esteja respaldado nas histórias anteriores. Nós temos algumas novidades e alguns elementos que vamos, ao longo do podcast, dialogar e compreender melhor sob a luz da filosofia. Bom, dentre os personagens, nós temos o BB-8, que é o novo droide, temos o Finn, que é o Stormtrooper, aquele que
sai da manada consciencialmente e quer mudar o rumo de sua história. Ele é chamado de FN-2187, até que o seu nome mude para Finn. Temos também o Poe Dameron, que é o melhor piloto da República, o Kylo Ren, que é o sobrinho do Luke, ou seja, filho do Han Solo, com a princesa Leia. E por último, nós temos a Rey, que é a principal personagem que representa justamente o novo ciclo da esperança Jedi, digamos assim. Bom, de modo sintético, o roteiro do filme se desenvolve num processo em que o Luke está desaparecido e a Primeira Ordem quer encontrá-lo justamente para aniquilar aquele que representa a última esperança, ou seja, o último grande Jedi que existe na galáxia. Porém, nós temos a General Leia Organa, que é a irmã do Luke. Ela é conhecida agora não mais como Princesa Leia, mas sim como General Leia. Ela vai organizar uma expedição para encontrar o seu irmão, uma vez que dentro do droide BB-8 há um fragmento de um possível local, de um possível planeta onde o seu irmão está, e é conhecido como planeta Jakku. Bom, nós temos aí o início das aventuras pela busca do Luke através desse mapa que está contido no droide, e em contrapartida nós temos a Nova Ordem buscando também esse droide para chegar primeiro ao Luke Skywalker. Bom, então para começarmos, eu gostaria que vocês falassem das principais cenas e também dos seus principais aspectos filosóficos. A primeira cena que nos destaca é a situação que colocaram de um Stormtrooper, que é o Finn, né, que vai ficar conhecido como Finn. Por alguma razão que o filme não explica, não deixa explícito, mas por alguma razão desperta nele uma consciência sobre aquilo que ele está fazendo. Enquanto todos os outros soldados seguem as ordens sem refletir, sem muita consciência sobre tudo aquilo ali, ele para analisar e avaliar que há algo errado com toda aquela direção. Isso é curioso porque todas as tradições filosóficas nos falam de uma essência do ser humano, desse aspecto imortal do ser humano, não é? Que esse aspecto seria mais forte, inclusive, do que qualquer tipo de programação a qual nós pudéssemos ser submetidos. Muitas vezes se fala do ser humano ser um simples produto do meio, porém existem elementos que são algo indomáveis e mesmo que não haja muita explicação a respeito do Finn, ele é um personagem que me traz essa ideia de que apesar de toda a programação, é falado isso no filme, desde criança, o próprio comandante fala que é impossível algum dos meus soldados não seguirem as minhas ordens. Mas é curioso porque existe esse elemento dentro do ser humano que faz surgir uma consciência, né? Sim, é a consciência que traz a individualidade, que traz uma identidade. Então, ali naquele momento, ele sai da massa, ele sai do automatismo e ele se torna um ser com a sua própria identidade, individualidade e por isso a gente se envolve com ele também. Eu estava pensando, enquanto o Ibirá falava, justamente nessa questão da consciência do Finn que realmente desperta, né? A ponto dele, como o Gabriel aí colocou, se destacar da massa realmente e, inclusive, para querer se livrar da opressão dessa Primeira Ordem, ele se unisse, libertar o Poe Dameron, para que possa, digamos assim, seguir o seu próprio caminho, a sua própria trilha, né? Até porque ele percebe que ele está num barco furado, digamos assim, né? Está tendo que realizar ações, matar aldeões inocentes e que isso, digamos assim, isso mexe com alguma coisa bem profunda dentro dele, né? É interessante que até o próprio Kylo Ren nota isso, né? O Kylo Ren, que aí é o vilão principal desse episódio, ele olha pro Finn, mesmo por trás do capacete, e num determinado momento, mais tarde, ele se lembra, inclusive, do número de série do Finn. Bom, agora falando da Rey, que é a principal personagem, ela tem muitas virtudes importantíssimas e que vão se desenvolvendo e sendo provadas, inclusive, ao longo do filme. Bom, ela é uma catadora de lixo, ela tem muita disciplina, quando ela vai buscar o lixo, ela constantemente vai trocá-lo por comida, sempre pega uma porção muito pequena e ela sempre anota o quanto ela recolheu de lixo e também a porção que ela obteve, ou seja, ela é muito disciplinada. Bom, mais adiante, ela
resgata o droide que estava com o nômade do deserto, ela o tira dele, e aí a gente percebe muito o senso de justiça que ela tem, porque ela conhece aquele ser que havia capturado o droide e ela o retira dele. E no dia seguinte, ela vai até o local onde ela troca o seu trabalho por comida, e ela coletou muito lixo, porém ela recebe a mesma quantia de comida que no dia anterior. E ela questiona, olha, hoje eu trouxe muito mais e estou recebendo a mesma quantia do que ontem? E o rapaz diz, bom, é o que tem. Só que quando ele observa que ela está com o droide, ele muda a conduta e oferece 60 porções para ela. E ela muito dignamente recusa. Ela olha para o droide, ele olha para ela e ela tem uma atitude muito nobre. Bom, essa cena tem muitos ensinamentos, eu gostaria que vocês falassem dessa conduta que a Rey tem e também no que vai acontecer em seguida, porque essa cena de fato é o estopim para o início de uma nova aventura. Então eu gostaria que vocês falassem desses aspectos filosóficos. Olha, pegando esse gancho que trouxe o Ibirá sobre o ser humano ser produto do meio, também novamente a gente vê esse elemento ali presente, porque ela vive numa situação de pobreza, uma situação difícil, uma situação bastante exigente. Ela, em tese, tem, digamos, justificativas para uma série de traumas ou situações, né, pesadas. Porém, ela também tem um aspecto que é a pureza dela, que a destaca, né? Ela, apesar desse meio adverso, quando ela vê um elemento de injustiça, ela vai lutar contra essa injustiça, ela vai manter esses valores morais, nem ela entendendo muito bem o porquê disso, mas ela se mantém firme nisso. Então, logo quando ela vê o droid sendo capturado, ela vai ali defendê-lo, ela vai exigir que seja feita a justiça, tá vendo que ele está sendo atacado. Então isso é uma coisa muito da identidade dela, que fica marcado, alguém que é importante para um herói, né? Importante para ter os valores, né? Antes de partir para a aventura ou sair usando armas mágicas e poderes e tudo mais, ter esse aspecto moral. E nesse momento das 60 porções, ela só recebia um quarto ou metade de uma porção por todo um trabalho bastante esforçado. Naquele momento ele oferece 60 porções, praticamente ficaria rica ali praticamente, né? Mas ela vê que bate novamente a consciência, que não deixa de ser muito diferente do fim, né? A mesma situação. Ela bate a consciência dela de que, olha, mas isso não é certo, não posso vendê-lo. E ela nega. Então, aqui a gente vê que tem a consciência que não é só produto do meio. Houve uma escolha. Isso é importante. A gente está vendo uma personagem que ela já está demonstrando na postura dela, na maneira como ela se comporta, que tem uma integridade, né? Ainda está numa situação de... E também tem um interesse próprio, um interesse pessoal, que ela está esperando, depois ela deixa claro, ela está esperando que os seus parentes ou os seus pais voltem para tirá-la dessa condição. E ao mesmo tempo que é uma condição pessoal, é um sonho dela, ela tem paciência e perseverança para isso, né? Tanto que logo a gente vai ver ela quando... Ela é chamada para participar mais ativamente desse esforço de luta contra a Primeira Ordem. Ela quer voltar para o seu planeta natal, Jakku, e continuar à sua espera, né? E em algum determinado momento ela vai ter que despertar esse heroísmo, fortalecer esse heroísmo e fazer escolhas mais difíceis para ela, mas que também vão ter um grande peso aí no contexto geral. Sim, a Rey realmente é uma personagem que chama atenção pela simplicidade, pela pureza. Ela também não se dobra diante das circunstâncias e começa desde cedo a apresentar um potencial muito grande, um potencial inclusive estranho. É uma personagem realmente que tem um carisma especial, né? Ficou muito, muito bem construído aí, né? Dentro dessa introdução. E também o encontro dela com o Finn, que vai gerar uma relação de amizade, de confiança e de união dos dois desde o primeiro momento de encontro, trabalhando juntos para superar dificuldades, para ajudar o BB-8, para levá-lo de volta à base da resistência para que ele possa cumprir a sua missão tão cara para ele, né?
Bom, e daí em seguida eles constroem uma amizade muito valorosa, muito duradoura, que se dará ao longo dos demais filmes. Agora é curioso quando eles roubam a Millennium Falcon, essa nave emblemática dos filmes anteriores, e num dado momento a nave para e eles pensam que foram pegos pela Primeira Ordem e se escondem. Porém, quem adentra a nave é o seu antigo dono, Han Solo, junto com Chewbacca. E ambos são encontrados pelo Han Solo, e quando ele diz quem é, ambos ficam muito impressionados porque já ouviram falar do grande capitão Han Solo que havia enfrentado o Império nos filmes anteriores. Bom, daí em seguida, o Han Solo pergunta o que eles estão fazendo ali e eles, muito sinceramente, falam o que está acontecendo e dizem que roubaram a Millennium Falcon justamente para fugir da Primeira Ordem que os estava perseguindo. Bom, eles contam toda a história para o Han Solo e o Han Solo, obviamente, que pela amizade que tem com o Luke e também pelo relacionamento que teve com a princesa Leia, vai ajudá-los e os levará até uma pessoa que vai se encarregar de levar o droide seguramente até as mãos da princesa. Então eu gostaria que vocês falassem dessa cena e dos desdobramentos que ela vai gerar. Um primeiro aspecto que dá pra gente destacar é como o tema dos Jedi, até mesmo do Luke, se tornou uma lenda, né? Se tornou um mito, alguma coisa que foi esquecida. Então a gente já está vendo um ciclo histórico onde algo que era uma realidade institucional, inserida dentro da sociedade, que era a Ordem dos Jedi, na trilogia dos episódios 1, 2 e 3, já nesses episódios, os Jedi já são algo extremamente algo remoto, né? Caindo no esquecimento, que é a perda de uma tradição. Existe, de fato, um ocultamento, porém não pelo fato de que as pessoas não falem mais sobre isso, ou que não se veja mais isso, que isso se torna uma mentira, né? E o Han Solo, tendo vivido isso, ele dá uma demonstração da realidade dos Jedi, né? E é interessante porque ele é um personagem que nos filmes anteriores ele se demonstra muito cético, é uma pessoa que não é inclinada a elementos espirituais ou transcendentes, mas ele viveu coisas no qual agora ele não apaga mais do seu coração, da sua experiência, e ele dá o testemunho de que, olha, não, isso realmente é verdade, é uma realidade. E é engraçado que a Rey, ela tem uma esperança, né? Ela tem um idealismo. Ela tem um idealismo quando vê falar o nome do Luke, vê falar dos Jedi, isso brilha os olhos dela. Então existe alguma coisa aqui na alma dela que a toca. Exatamente. Inclusive, no começo do diálogo, quando o Han Solo fala o seu nome, o próprio Finn fala, você é o Han Solo, o general que liderou a rebelião? E ele diz, sim. E logo em seguida ele fala do Luke Skywalker, e aí os olhos da Rey brilham, porque ela realmente já ouvira falar do Luke e da tradição Jedi. Porém, ela não sabe se isso é real ou não. E quando o Han Solo diz, sim, isso é real, eu conheci o Luke, também pensei que era uma besteira essa questão da força, dos Jedi, mas na verdade não. Então, isso é muito importante porque reforça para ela a ideia de que tudo isso existe e de que tudo isso tem muito valor. E isso vai ser muito importante ao longo do filme, essa descoberta para Rey. Sim, e de certa forma nós também temos alguns desses insights. Existem certas coisas que nós buscamos na vida, principalmente quando parte por esse aspecto do idealismo, que são forças muito fortes dentro de nós. Um ser humano, quando ele é um idealista, ele vai ouvir falar nos seus heróis, ainda que, no caso dela, para ela, Luke Skywalker era um mito. Mas mesmo isso vai tocá-la de alguma forma, ela vai enxergar alguma verdade nesse mito. Exato, o idealista, sendo a história verdade ou não em termos factuais, mas isso não importa, porque a alma dele é conectada com aquele elemento, com aquela narrativa, pelo seu idealismo que está no seu coração. E isso é a questão mais importante. Às vezes a gente está na nossa época, as pessoas questionam se certos personagens existiram ou não existiram. E se não existiram, mas se inspiram a nobreza humana, isso tem um valor para nós. Continua tendo um valor e transforma o ser humano e faz ser melhor. Estava pensando justamente nisso e uma consideração dessa atração da Rey pelo Luke é justamente essa inspiração que ele
que ele gera sobre ela, né? E que, de certa maneira, todo ser humano necessita disso, né? Necessita de boas referências, grandes referências, para que comece a sonhar com a possibilidade de caminhar em direção a essas referências, né? Esses modelos. Temos isso em toda a história através dos grandes filósofos, cujos discípulos se aproximaram deles justamente por eles serem grandes e porque sonharam com algo do seu protagonismo, né, algo do seu idealismo. E mesmo hoje, personagens históricos como nós acabamos de falar aí de Leonardo da Vinci, por exemplo, são personagens que, por terem saído da média, da curva da humanidade, também geram essa aspiração ao ser humano a querer ser melhor, né, desenvolver os seus potenciais e poder entregar algo de si para o meio ambiente onde ele vive. Justamente, falando dessa ideia de atemporalidade, nós percebemos aí algo muito importante, né? Ou seja, quando se fala de Homero, por exemplo, se diz historicamente que não há uma afirmação 100% veraz de que ele tem existido, ou Sócrates, por exemplo. Mas o fato é que, para nós, isso não importa. O que importa são as ideias e a temporalidade do que elas trazem, ou seja, não nos interessa o rosto deles, mas sim a essência da sabedoria que eles trazem. Isso é muito importante, porque nesse filme, nesse momento, nós temos aí a ausência dos mestres, ou seja, o Yoda já não existe mais, Qui-Gon Jinn também não, Obi-Wan Kenobi não, e o Luke passa a ser o ponto de referência, porque ele é o último Jedi, o grande mestre. E isso é muito importante porque ele dá a tônica dessa esperança, desse processo de há uma possibilidade de resgate dessa tradição. Isso é muito importante de ressaltar. E é justamente após esse encontro com o Han Solo que ele vai conduzi-los para conhecer uma personagem bem interessante, que é a Maz Kanata. Ela guarda uma sabedoria, não é? Ela guarda algum mistério e acessa algo da força. Ela consegue fazer uma leitura das pessoas, não é? Faz uma leitura bem interessante sobre o Finn. Ela é quase como um oráculo, né? Precisamente, bem isso mesmo, a ideia de um oráculo, né? Alguém que vai trazer alguma sabedoria, ela é uma fonte de sabedoria. Existe uma experiência muito forte aí, uma das primeiras experiências bem intensas para Rey, porque a Maz Kanata realmente fica muito curiosa a respeito da menina. E quando a Rey vai até uma determinada sala, ela abre uma caixa, obviamente não por acaso, porque a vida tem essas nos conduz de certa forma, e ela abre uma caixa e vê um sabre de luz, e quando ela toca esse sabre de luz, ela acessa, de alguma forma, todas as experiências que estavam associadas àquele objeto. Então, novamente aí algum tipo de poder que vai surgir na Rey, de maneira não premeditada. Isso vai assustá-la. Até porque Maz Kanata vai dizer que aquele sabre de luz pertenceu a Luke Skywalker. Então é como tocar um objeto sagrado e mítico que de repente estava diante dos olhos dela. Quando ela toca o sabre e ela tem essa experiência, ela tem uma negação. Ela fala, não, eu não quero isso para mim, eu não quero fazer parte disso, mas por medo. Porque, de alguma forma, esse é o primeiro ponto onde ela realmente começa a ter um vislumbre do papel que ela precisa desempenhar na história, que ela precisa desempenhar com relação à força. Ainda é algo não muito claro, mesmo para a audiência. Creio que muitas das respostas a respeito disso só virão no último episódio, no episódio 9. Mas, nesse momento, ela corre para a floresta. É um ponto importante dentro da jornada do herói, da Rey. Porque esse é um ponto muito recorrente também, né? Quando você fala dessa jornada do herói, em que ela entra em contato com essa fonte de poder e tem uma negação da aventura. Mas é a partir desse momento que ela começa realmente a encarnar essa futura Jedi, de alguma forma, não é? Muitos de nós, quando estamos diante de um novo passo, um novo patamar de consciência, uma nova decisão forte na vida, esse medo também vem. E nós negamos, dizendo, não, isso não é para mim, eu não estou preparado, não quero dar esse passo. Tem medo de avançar, né? Tem medo de ter um êxito, tem medo de crescer. Isso tanto biologicamente, quando a gente vai avançando, passando pelas etapas de adolescência, de juventude e vai se avançando,
como também psicologicamente outros elementos internos e de provas que a vida nos coloca. Então, essa história da jornada do herói, essa negação, nós nos identificamos com a personagem ali porque nós vivemos isso constantemente. É isso mesmo, né? Vai assumir uma nova função numa empresa, vai assumir a paternidade, vai assumir um relacionamento, tudo isso vão trazer desafios que vão pedir novas posições, vão trazer novas dificuldades, mas também vão trazer novas experiências, novos conhecimentos, e é interessante que isso vai coincidir também com toda a tradição filosófica, né? Onde os grandes sábios, eles também indicam qual é o caminho que leva o ser humano a um aprofundamento de si mesmo, um conhecimento mais profundo de si mesmo, para que ele possa ter cada vez mais qualidade de vida, não somente profissional, não somente familiar, mas uma qualidade de vida, uma profundidade de vida mais humana, né? Agora, falando sobre outro personagem também muito importante, eu gostaria que vocês falassem sobre o Kylo Ren, porque ele é filho da princesa Leia, com o Han Solo, e sobrinho do Luke Skywalker. Inclusive foi treinado por ele e depois se corrompeu e foi levado, aliás, se deixou levar para o lado negro da força. E é muito curioso isso porque nós percebemos que não é só uma questão de casta, como costumava se dizer, ou seja, ele nasceu na casta dos Kshatriyas, vai ser um Kshatriya também, ou nasceu de uma família tal, vai ser uma pessoa que vai representar isso. Não necessariamente, muitas das vezes isso não acontece. Tanto é que ele se corrompe e vai para o lado negro da força, tendo toda uma trajetória familiar sagrada, e ele nega isso porque ele escolhe um outro caminho. Eu gostaria que vocês falassem um pouco do perfil dele, porque ele é um personagem muito importante que vai se desenvolver também nos próximos episódios da saga. Talvez aqui, mais uma vez, o filme traz o mesmo tema, dizendo que o meio pode influenciar, mas não determina, certo? Porém, agora a gente está vendo isso aqui sobre uma outra perspectiva, porque ele, sendo filho de quem é filho e treinado por quem foi treinado, ainda assim ele se reverte para o outro lado. Então, será que só a condição biológica, do meio, social, cultural é suficiente? Não, sempre tem a questão da consciência de escolher um caminho ou outro caminho. Exatamente, porque aqui não está falando nada de determinismo, né? Não é porque nasceu de um pai e uma mãe heróicos, teve um tio excepcional como Luke Skywalker, um grande Jedi, que necessariamente o seu futuro está determinado, né? Tem muito da consciência dele, das escolhas que ele vai fazendo, dos medos que ele vai albergando, que vão determinar para que caminho, para onde vão pesar as suas escolhas e, consequentemente, o malefício ou o benefício que ele poderá fazer. Aliás, como todo ser humano, né, tem essa liberdade de escolher qual a melhor trilha para a sua vida. Por isso que a gente vai ver dentro da tradição humana, dentro da tradição filosófica, a importância do conhecimento, né? E do conhecimento principalmente de si mesmo, para que todo ser humano possa escolher o seu caminho com uma consciência, com certeza, com uma clareza de para onde está se dirigindo. Então ele justamente faz uma escolha de se identificar e se conectar com uma parte da família dele, que é o vô dele, e a parte pior do vô dele, né? Porque o próprio Darth Vader, no final do episódio 6, ele tem um lampejo de consciência e ele se purifica daquela situação. Porém, ele se identifica com a parte negativa, né, do Anakin, que é o próprio Darth Vader em si, né? Então, você já vê que existe aqui uma escolha, uma conexão. Por alguma razão, algo representa no Darth Vader, né? O símbolo do Darth Vader para ele traz algum tipo de ambição, de poder, alguma outra coisa que ele se conecta. Em todo caso, é um personagem ainda bastante imaturo, muito infantil, ele tem muitos poderes, né? Externamente falando, porém ainda não está bem definido, ele tem descontroles emocionais, ele ainda é bastante inseguro. Então ele quer colocar a máscara do avô, sendo que ele nem precisa de utilizar essa máscara. Você vê que é um personagem que ainda não se encontrou muito bem. Então ele quer copiar uma imagem e não ser ele mesmo. E às vezes a gente pode passar por esse perfil também, né? Sim, quando não sabemos o que somos, vamos tentar descobrir isso. E às vezes, se fazemos isso de uma maneira inadequada, às vezes vamos copiar só um aspecto externo, né? Interessante essa questão da máscara, porque o Vader usava a máscara por um motivo. Havia um motivo para isso, e ele não. Ele realmente tenta copiar simplesmente um aspecto externo.
porque com certeza é muito, muito inseguro ainda, não conhece a si mesmo, né? Tem muito poder, mas realmente é muito... A própria agressividade dele demonstra isso, né? E que culmina com o assassinato do próprio pai, numa tentativa infantil, imatura, de tentar encontrar a sua identidade. Justamente, inclusive, Ibira, na cena em que ele mata o pai, há um conflito psicológico nele muito grande, porque ele abraça o pai, ele chora, e o pai diz que vai levá-lo para casa, e logo depois ele tira a espada e mata o Han Solo. Então, ele percebe-se ali um perfil complexo psicologicamente falando. Ele ainda está se encontrando até para o caminho do lado sombrio da força. Isso é muito importante de ressaltar. Agora, a cena final do filme, que ela é muito importante, é o momento em que o Chewbacca, junto com a Rey, vão até o Luke Skywalker. E ela vai sozinha até a montanha onde está o Luke. Ele está de costa, como se fosse um monge, né? Todo encapuzado. E ela, humildemente, aponta para ele o seu sabre de luz. E ali nós temos início de uma nova saga que vai se desenvolver no filme seguinte, mas eu gostaria que vocês falassem então dessa cena e dessa característica de humildade que ela demonstra frente ao seu, entre aspas, novo mestre, digamos assim. O valor dessa cena é que ela representa uma atitude bem discipular e natural de toda pessoa que quer buscar sabedoria, de buscar essa conexão com o mestre, né? Ela entra naquela relação com muito idealismo, ela estende a espada, né, para ele, pedindo, mestre, né, me ensine, eu quero ser sua discípula, quero trilhar esse caminho também, né? Isso é uma forma de amor, de devoção também, né? Ela tem uma devoção por ele. A gente sabe que nos outros filmes, mais adiante, a coisa vai se dar de uma forma um pouco diferente do como ela se espera, a gente vai falar isso no outro episódio, mas o importante é que essa cena tem essa beleza. O importante ali não é o que o mestre vai fazer naquele momento, mas a maneira como a discípula se apresenta de uma entrega, né? Eu tenho uma missão a cumprir e vim diante de ti me colocar à disposição para aprender. A gente percebe na Rey que ela vai seguindo toda a jornada do herói, né? Ela começa como uma pessoa bastante pura, mesmo ingênua, com os seus próprios interesses pessoais, e que depois ela vai se aproximando pela devoção ou pela admiração que ela tem pelo Luke Skywalker, pela questão da força. E a gente vê nessa finalização, nessa imagem final entre o encontro dela com o Luke Skywalker, é que ela amadureceu, assumiu o seu desafio para cumprir o seu papel mesmo. Sim, essa cena ela é muito bonita no filme, a despeito do desenrolar do que vai acontecer depois, como disse Gabriel. Ela toca algo que todo ser humano traz dentro, não é? Porque todos nós sempre procuramos nos espelhar de alguma forma em algum exemplo. E a grande missão humana é esse melhorar a si mesmo, é conhecer a si mesmo e não só guardar isso para você, como algum poder que você adquiriu, mas de alguma forma passar isso adiante. Então, essa perpetuação da sabedoria através de mestres e discípulos é realmente um patrimônio maravilhoso da humanidade. E essa cena retrata isso como uma pintura muito bela. Bom, agora para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que vocês fizessem uma síntese das principais características e das principais reflexões filosóficas que a gente pode levar para a nossa vida desse episódio. Eu diria que, como eu cheguei a citar antes, um dos elementos que o filme está sempre trazendo é essa ideia de que o meio influencia, mas não determina, e as coisas não são aquilo que elas aparentam ser. Então, um Stormtrooper ele pode nascer ali num lugar onde era inesperado, pode nascer uma consciência fraterna, com outra perspectiva. Em um lugar onde tinha tudo para dar certo, às vezes não dá. Então, é por isso que Platão, na República, dizia que os guardiões, né, que seriam aqueles que zelariam pelas leis, pela justiça, pela nobreza da sociedade, deveriam ser reconhecidos por um estado de consciência e não devido ao nascimento ou de estar numa família ou em outra. Ou seja, esse guardião poderia nascer de uma família muito simples,
e não necessariamente filhos de guardiões seriam guardiões também. Ou seja, é sempre uma questão de um estado de consciência. Ou seja, um Jedi pode nascer filho de uma família nobre de Jedi ou pode nascer de algo aparentemente que não tem nenhuma relação com isso, porque a força se opera por caminhos mais profundos e misteriosos. De fato, essa responsabilidade de ser quem nós gostaríamos de ser, isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos, sim, uma influência do meio, mas essa consciência realmente é a grande responsabilidade humana, essa construção de si mesmo. E é muito bonito ver nos exemplos aí da Rey e do próprio Finn. E existe o exemplo negativo aí do Kylo Ren, que se identifica com a sombra, não é? E isso traz muita instabilidade, muita confusão para ele. Então, sem dúvida, esse é um tema central do filme, não é, Gabriel? E funciona como uma introdução à jornada heróica da Rey, que vai ser devidamente desenvolvida nos episódios seguintes. Nós sabemos que nos anos em que o George Lucas estava diretamente relacionado com o desenvolvimento da saga, ele teve a oportunidade de colocar ali provavelmente todos os seus sonhos, contando com a ajuda de grandes estudiosos como Joseph Campbell, construindo lenta e pacientemente esse caminho do herói que conquistou o coração dos fãs. Então eu acho que a minha síntese como compreensão desse filme é que aqui não teve como, digamos assim, tentar alguma coisa diferente, né? Mas sim trabalhar sobre a mesma saga heróica, incorporada por uma personagem bastante carismática, que a gente também está acompanhando o desenvolvimento, talvez não com tanta profundidade quanto foi o Luke Skywalker, e mesmo o Anakin Skywalker, né? Mas ainda assim a gente vê elementos atemporais sendo trabalhados para que com isso encontre a ressonância no coração do ser humano, né? Eu vejo que esse filme ele busca trabalhar isso, né? Ele nos dá um aroma do heroísmo que todo ser humano possa desenvolver e que a gente vai trabalhar como uma introdução que a gente estava comentando aqui desde o começo e que vão ser continuados e desenvolvidos tanto no episódio 8 como também no episódio 9. Bom, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença do Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e também do José Roberto. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado a todos os ouvintes, a todos vocês aqui. É sempre muito bom a gente fazer isso. Muito obrigado e nos vemos nos próximos episódios. Foi bom estarmos todos juntos aqui novamente e que venham os próximos episódios. Com certeza. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Que a força esteja com você e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.